Bom, o conteúdo que vocês me pedem aqui com alguma frequência é sobre a minha carteira. Quais são os ativos que tenho na minha carteira hoje? E ainda tem mais. Qual o resultado que eu tenho apurado na minha carteira? Principalmente, olha, esse ano. Bolsa em queda. Tenho motivo para comemorar ou estou estressado? Então eu vou mostrar em detalhes para você toda a minha carteira e fazer uma comparação com o Ibovespa. Um vídeo com bastante informação, bastante didático também, então eu recomendo que você fique até o final. Primeiro ponto que a gente precisa seguir para que você tenha um bom entendimento, não só para você acompanhar a minha carteira, mas para qualquer carteira que você esteja avaliando. Quanto mais tempo você investe, é claro, investindo corretamente, quanto mais tempo você investe, maior o retorno total da tua carteira. Então uma carteira, por exemplo, que está entregando 10% de retorno, é uma carteira boa ou ruim? Você precisa avaliar o tempo. 10% em quanto tempo? Em 3 anos? Se for uma carteira de renda variável, não tá bom. Na minha avaliação não tá bom. 20%? Tá. Em quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 30%? É importante avaliar o tempo em que a carteira está existindo para poder fazer uma avaliação correta. Por exemplo, uma carteira que rende 40% em 4 anos não rendeu 10% ao ano. Se você aplicar a fórmula matemática, você vai identificar quanto que é o equivalente de retorno anual para uma carteira que rendeu 40% em 4 anos. E ao invés de 10% ao ano em 4 anos, que você pode estar presumindo que seja, é uma carteira que rendeu 8,6% ao ano. Se uma carteira, novamente, se uma carteira rendeu 40% em 4 anos, ela rendeu de fato, anualmente, 8,6%. A fórmula é até simples, eu vou deixar aqui para você, caso você tenha essa curiosidade. Qual a conta matemática que você tem que fazer? Abre parênteses, 1 mais R elevado a N é igual a, abre parênteses, 1 mais R. Nesse caso tem um R minúsculo e um R maiúsculo. Vou te explicar. O R minúsculo é a taxa de rendimento anual que você quer encontrar. R minúsculo. O N minúsculo é o número de anos. E o R maiúsculo é a taxa de rendimento anual total acumulada em N anos, ou ao longo de N anos. Aplicando essa fórmula, sabendo que o número de anos é 4, o total de rentabilidade é 40%, você vai encontrar uma rentabilidade de aproximadamente 8,6%. Essa explicação e cálculo matemático é bastante interessante para você, inclusive, que quer saber quanto que a tua carteira está rendendo por ano e você só sabe o valor total, e é essencialmente interessante também para você entender as próximas explicações que eu vou dar para você aqui. A minha carteira de investimentos hoje está cadastrada no site Investidor 10. Eu já tive conta na Nubank, eu já tive conta na EasyInvest, que se transformou em NuInvest, e depois de um determinado período, já tem mais de 1 ano já, eu resolvi mudar para o BTG. Bom, então eu tinha uma rentabilidade acumulada na NuInvest, tem outra rentabilidade no BTG, que não considero o tempo todo, porque minha conta no BTG é relativamente recente, e tenho a minha carteira replicada também no site do Investidor 10, que é a ferramenta que eu vou utilizar para compartilhar minha carteira com você, para você ver agora, mas que não expõe informações pessoais. Então é a melhor maneira de compartilhar esses dados com vocês. Mas, no entanto, é uma rentabilidade medida de dezembro para cá. Mas não te preocupa que eu vou fazer os cálculos matemáticos para você entender qual é a rentabilidade da minha carteira se fosse considerada anualmente, ok? Então agora vamos para a minha carteira para ficar um pouco mais prático. Bom, essa aqui é a minha carteira de investimentos. Essa carteira foi incluída no site do Investidor 10, exatamente como estava na minha corretora, em novembro do ano passado. Tanto que você pode verificar ali no gráfico que não tem ganho de capital em novembro. O ganho de capital começa aqui em dezembro, ó, onde tem esse verde mais claro, tá vendo? Bom, vamos fazer uma avaliação da minha carteira agora. A minha carteira está com uma rentabilidade, ó, quando você chega aqui no site do Investidor 10 e passa o mouse em cima desse ponto de interrogação, essa carteira está com uma rentabilidade de 6,50% desse período, 7 meses. Então, na rentabilidade 6,50, está escrito ali uma breve descrição do que diz a rentabilidade. Utilizamos a rentabilidade ponderada. Esse método permite ver a rentabilidade da carteira excluindo distorções causadas pelos aportes ou retiradas. Considera também o pagamento de dividendos. Então, essa é uma rentabilidade considerando o pagamento de dividendos, rendimentos. 6,50% em 7 meses. Isso é bom ou é ruim? Vamos ver. Antes eu quero mostrar o seguinte, eu invisto em fundos imobiliários, ETFs, que é a parte do meu investimento no exterior, e ações. Sempre procurei, desde que comecei a estudar sobre investimentos, entendi que era a melhor estratégia para mim e resolvi criar uma carteira assim. Poderia ter um pouco de renda fixa, poderia ter criptomoedas, se você é um fã de criptomoedas, se você gosta e aposta em criptomoedas. Na minha avaliação, as criptomoedas não entraram na minha carteira porque eu já comecei com 40 anos. E tinha que ser um projeto para dar muito certo. E dar muito certo sem estresse, para poder dormir tranquilamente à noite. E todos que investem em criptomoedas sabem que uma hora está no topo, a outra hora está lá no fundo.
E isso para mim não é confortável. Já vi muita gente investindo no topo e perdendo muito dinheiro. Já vi muita gente investindo na baixa e ganhando dinheiro, realizando lucro enquanto subia, mas a minha estratégia pessoal, e é claro, você pode ter a sua própria estratégia, não inclui criptomoedas, porque essa é uma carteira previdenciária. Eu não quero de forma nenhuma ter o risco de ver meu patrimônio sair de 2 milhões de reais ou 3 milhões de reais quando eu estiver velhinho na minha aposentadoria e passar para 1 milhão, de 2 milhões virar 600 mil, de 1 milhão virar 150 mil. Então, para evitar esse estresse e dormir tranquilo, numa jornada de muitos anos e com bom retorno, eu resolvi deixar de fora as criptomoedas. Você pode ter criptomoedas, e aí eu aconselho, obviamente, que você tenha uma carteira aí com uma exposição muito controlada em relação a esse ativo, que ainda é um ativo que vive dentro de ambiente de muita especulação. Mas isso é decisão pessoal tua, tá bom? Eu vou te mostrar aqui a minha carteira, como tem sido o resultado da minha carteira, que, diga-se de passagem, pelo que eu ando olhando por aí, está sendo muito melhor do que muitas pessoas que, inclusive, colocaram criptomoedas na carteira. Mas não estou criticando, é uma decisão pessoal do investidor, cada um faça o que acha melhor, ok? Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui a aba onde mostra detalhes dos meus ativos. Bom, então vamos lá, a gente tem aqui na aba Gráficos, no site do Investidor 10, algumas informações que são muito úteis para a gente fazer comparação. Por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, desde o início, todos os ativos, a gente pode fazer uma comparação com a Bolsa Brasileira e outras classes de ativos. Então a gente já consegue ver que a minha carteira de investimentos tem uma rentabilidade aí de 6,69%, na verdade é mais do que 6,50%, 6,69%, enquanto o CDI rendeu 5,85%, então rendeu mais do que renda fixa, que era esperado, rendeu mais do que a inflação. Então, quer dizer, tive poder de compra. E se comparado ao Ibovespa, existe uma diferença gigantesca. Em apenas 7 meses, é claro que a gente está passando por um momento em que a Bolsa Brasileira está caindo, mas é o momento que a gente está fazendo esse vídeo. A Bolsa Brasileira caiu 2,39% de novembro do ano passado para cá. Em dezembro teve uma boa valorização a Bolsa Brasileira, mas desde o início do ano está caindo. Então, somando todo o período que minha carteira está cadastrada aqui, nesse período, o Ibovespa caiu menos 2,39% e minha carteira subiu 6,69%. Então existe uma diferença bem grande aí entre a minha carteira e a Bolsa Brasileira. Para mim isso é muito positivo, estou ganhando de Ibovespa. Lembrando, em apenas 7 meses. Mas vamos tentar, de alguma forma, anualizar isso para a gente ter uma clareza um pouco maior e ficar mais fácil entender o que isso representa. Bom, vamos aos números. Lembra daquela continha matemática que eu mostrei para você no início do vídeo? Existem cálculos matemáticos que permitem você anualizar a rentabilidade de meses e projetar ele para o ano, para saber exatamente como que a tua carteira está rendendo em um ano, se ela rendeu X% em 3 meses, 5 meses ou 7 meses. Eu fiz essas contas e vou mostrar para você. Bom, uma carteira que rendeu 6,5%, mais ou menos ali a rentabilidade da minha carteira, se comparado ao Ibovespa, que teve um resultado negativo de menos 2,39% no mesmo período, a minha carteira rendeu aproximadamente 2,72 vezes mais do que o Ibovespa nesse período, quase 3 vezes mais do que o Ibovespa. Mas isso ainda não dá uma rentabilidade anual percebida. Calma que eu vou te mostrar. E o resultado é o seguinte, uma carteira que rendeu 6,50% em 7 meses, rendeu o equivalente a 11,3% em um ano. Se a gente projetar a rentabilidade do Ibovespa em 7 meses e fizer uma projeção para um ano, é como se o Ibovespa tivesse um resultado de menos 3,6%. Então, em um ano, essa diferença aumenta. Minha carteira, seguindo nesse ritmo, teria uma rentabilidade 3,14 vezes mais do que o Ibovespa. E lembra que eu falei para você que uma carteira que rende 40% em 4 anos não rende 10% ao ano? Rende menos? Então, se a gente fizer essa projeção também para um prazo maior, a minha carteira, que matematicamente calculada, considerando esses 7 meses, subiu 11,3%, se a gente pensar numa rentabilidade anualizada, anual, minha carteira, nesses 7 meses, se a gente replicar o resultado para o 8º mês, 9º mês, 10º mês, 11º mês e 12º mês, portanto, um ano, teria uma rentabilidade calculada de 11,3%. E 11,3% ao ano significa, em 5 anos, calculado também matematicamente, uma rentabilidade de 71,3%, que, na minha opinião, sim, é uma rentabilidade bastante interessante. Então, mesmo considerando a queda do Ibovespa nesse ano, toda a queda que já aconteceu, a gente está falando de, em 5 anos, uma rentabilidade de 71,3%. Portanto, é muito melhor do que subir 40% em 4 anos, porque 40% em 4 anos é a mesma coisa que 8,6%. Entendeu a matemática? Agora, é claro que eu estou sendo bastante conservador, porque eu peguei no intervalo de 5 anos, um ano
em que a bolsa está caindo quase 10%. Então isso me coloca dentro de um ambiente bastante conservador, porque olha só, dentro de 5 anos, nessas simulações, nesses cálculos, na verdade, eu peguei dentro desses 5 anos, um ano em que a bolsa está bem ruim. E mesmo assim, nesse cenário, estaria me entregando uma rentabilidade de mais de 11%. Positivo. A minha rentabilidade anual, desde que eu comecei a investir, eu tenho esses números registrados nas minhas planilhas, é acima de 15%. Já até mostrei para vocês aqui no canal. No ano passado, quando eu abri a minha conta da corretora, eu mostrei para você uma rentabilidade acima de 20%. É claro que não foi uma tarefa muito difícil, porque o próprio Ibovespa subiu bastante também no ano passado. Então, quem teve uma rentabilidade no ano passado menor do que 20%, perdeu para o Ibovespa. Mas esses cálculos que eu acabei de mostrar, além do site do Investidor 10, mais do que confirma de que você consegue ter uma boa rentabilidade acima da média se investir corretamente, com uma boa diversificação. Novamente mostrando aqui, a gente pode olhar para o Ibovespa e minha carteira, uma rentabilidade de 6,69%, nesse momento, em apenas 7 meses, enquanto que o Ibovespa em 7 meses está caindo menos 2,39%. E como é que eu faço a diversificação dessa carteira? Muito simples, vou mostrar agora. A primeira tela que eu vou mostrar para você, olha, nacional, entre fundos imobiliários e ações, 64,45%, no exterior, 35,55%, costuma ter 33%, está em 35% porque recentemente, nesses 7 meses, subiu bastante. Em relação ao setor, bom, eu tenho ali uma parte em materiais básicos, na Bolsa Brasileira é comum esse tipo de diversificação, né? Porque por causa das características do nosso país, mesmo que você invista de forma bastante diversificada, automaticamente você vai observar que na tua carteira, grande parte do setor vai estar destinada a materiais básicos. Uma parte em bens industriais, vou mostrar as ações para vocês daqui a pouco. Tenho tecnologia da informação, 9%, saúde, 9%, petróleo, gás e biocombustível, 5%, consumo não cíclico, 5,21%, consumo cíclico, 5,07%, utilidade pública, 4,94% e financeiro, 4,17%. Por segmento, a gente tem vários segmentos aqui, ó, desde siderurgia, petroquímico, programas e serviços, papel e celulose, exploração e refino e distribuição, material de transporte, químicos diversos, materiais metálicos, automóveis e motocicletas, serviços diversos, energia elétrica, 4,94%, armas e munições, 4,93%, já vocês vão ver quais são essas ações, máquinas e equipamentos, medicamentos e outros produtos, serviços médicos e hospitalares, computadores e equipamentos, corretoras de seguros. Quais são as empresas então? Bruno, mostra aí. São essas aqui, ó, sem segredo, ó. Gerdau, Bemob, Suzano, Petrobras, Ferbasa, Três Tentos, Vamo, Unipar, Vale, Leve, Valide, CPFL Energia, Taurus, Kepler Weber, Dimed, Blau, Dex, Braskem, Positivo e o IS. Não sei se eu já falei o IS, mas o IS também. Então começa aqui com o Gerdau, termina com o IS. E o percentual investido em cada uma delas está aqui, ó. 6%, 5%, 5%, 5%, 4%, 4,39% da minha carteira. São 20 empresas aproximadamente. Nenhuma delas com grande exposição. Quando tem muita exposição, eu vendo um pedacinho. Quando ela tem muita exposição, é porque valorizou bastante. Aí eu vendo um pouquinho. Em fundos imobiliários, eu tenho aqui uma boa parte de fundos de papel, não me incomodo com isso, tem um bom retorno assim, e uma outra boa parte de fundos de tijolo. Dentro do fundo de tijolo eu tenho aqui, ó, híbridos, lajes corporativas, logísticos e industriais, shopping e varejo. E os fundos imobiliários são todos esses aqui que vocês podem ver aqui, ó. VRTA11, REC11, RSR11, VCJR11, VGIP11, XPML11, GTWR11, BTCI11, CVBI11, RBRR11, VISC11, CPTS11, TRXF11, BTLG11, IRDM11, XPLG11. Pessoal, estou mostrando toda a minha carteira para vocês aqui, mas com objetivo didático. Por que eu consegui vencer do Ibovespa? Com bastante diferença, por causa da diversificação. É para replicar essa carteira aqui de forma nenhuma. Esse vídeo não é uma recomendação. O ideal é de que você aprenda a fazer uma boa diversificação também, inclusive incluindo empresas do exterior, que, diga-se de passagem, foi um grande componente para poder minha carteira ter se valorizado bastante. Ações de empresas americanas subiram bastante nos últimos meses e anos. Então esse vídeo não é uma recomendação de forma nenhuma, é um vídeo didático mostrando por que minha carteira ganhou bastante de Ibovespa em apenas 7 meses. E aí você vai perguntar para mim o seguinte: Bruno, ok, vi teus fundos imobiliários e ações, me interessa saber como investir no exterior. Bom, para investir no exterior, eu acho que a missão é a mais fácil que tem, porque se comparado ao Brasil, tem muito mais ativos, então tem muito mais opções, inclusive.
Só para você ter uma ideia, na Bolsa Brasileira a gente tem aproximadamente 400 empresas listadas. Na Bolsa Americana, se considerar a Bolsa de Nova York e a Nasdaq juntas, a gente está falando de mais de 5 mil empresas. Na Bolsa Brasileira a gente tem ações de empresas brasileiras, fundos imobiliários, ETFs e títulos de renda fixa, basicamente. Na Bolsa Americana tem as ações, ETFs, títulos de renda fixa também, são chamados bonds, e rates, que são equivalentes aos fundos imobiliários aqui no Brasil. Em relação a tamanho de capital, aí a diferença é bem grande, bem significativa. O valor total de mercado da B3 é de aproximadamente US$ 1 trilhão. Lembrando que a Bolsa Brasileira B3 é uma das maiores bolsas da América Latina, e ainda assim é de US$ 1 trilhão. Sabe qual é o tamanho da Bolsa Americana, se considerando a Bolsa de Nova York e a Nasdaq juntas? US$ 40 trilhões. A Bolsa Americana é uma das maiores do mundo, então não tem como comparar também. Eu sempre falei aqui, desde que comecei o canal, de que investir no exterior é indispensável. Para uma estratégia de longo prazo, é indispensável. Caso você tenha interesse em investir no exterior, não esqueça, Nomad é a nossa parceira aqui do canal. Utilizando o cupom BRUNOOM, você pode ganhar até $20 de cashback. Então, quer dizer, você pode investir no exterior, ter exposição a esse mercado que é gigantesco se comparado ao Brasil, grandes oportunidades e ainda receber um dinheirinho aí na volta aí. Cashback de até $20 é um dinheirinho bom. Vou deixar instruções aqui no primeiro comentário fixado com um link para você abrir conta na Nomad, utilizar o cupom BRUNOM. É importante que tenha um regulamentozinho ali, eu vou deixar escrito para você. Qual é o regulamento? Depois que abrir conta na Nomad, utilizar o cupom BRUNOM, você tem até 15 dias para mandar dinheiro para essa conta e transformar em dólar para você ganhar esse cashback. Então, tem que abrir a conta utilizando o cupom, não pode esquecer, mas também mandar esse dinheiro em até 15 dias para você participar desse cashback, não vai perder o cashback. Ah, Bruno, mas onde vou investir no exterior? Bom, se você quiser, eu vou fazer mais vídeos a respeito disso daqui para frente, mas tem várias opções. Eu invisto na Bolsa Americana desde sempre, você já conhece isso aqui no canal, você já sabe disso aqui no canal. Eu invisto na Bolsa Americana replicando o índice S&P 500, que são das maiores e melhores empresas dos Estados Unidos. E você tem essa opção também lá na Nomad. A decisão sobre investimento é uma decisão bastante pessoal. Você pode investir em ETF de renda variável, em ETF de renda fixa, em ETFs que replicam outros índices, como por exemplo o ouro. Muito fácil de investir em ouro na Bolsa Americana. Tem um ETF que replica o ouro. Muito simples. Mais uma vez, se você tiver interesse em conteúdo assim, escreva aqui, eu quero, que eu vou providenciar conteúdos mais didáticos e mais profundos em relação ao investimento no exterior. Mas em resumo é isso. A minha carteira obviamente teve um retorno acima da média, porque eu fiz uma boa diversificação. Lembrando que nesses 7 meses é um período bastante curto para poder medir, e na prática, já mostrei para vocês aqui várias vezes aqui que minha rentabilidade foi muitas vezes maior do que o Ibovespa. É claro que o período maior me beneficia, mas passou de 300%, porque eu invisto desde 2017. Na verdade, comecei em 2017, comecei a investir em renda variável em 2018, então tem bastante tempo. Tem vídeo mostrando aqui para você, sem esconder nada. Abri minha conta lá na ocasião no Invest e mostrei ali a rentabilidade da minha carteira comparada ao Ibovespa, então é uma diferença significativa. Tem muita gente que fala, eu vejo várias vezes comentários, de que é difícil ter uma rentabilidade de 15% ao ano. Bom, sinceramente, já mostrei aqui para vocês, a minha rentabilidade acumulada nesse período foi maior do que 15% ao ano. Teve ano que foi bem mais. Teve ano que foi menos? Teve. Pouco menos. Mas sempre ultrapassando mais de 15% ao ano. Eu não tenho dúvida de uma carteira para entregar mais do que 15% ao ano em renda variável, é claro que também tem esse fato. A minha carteira é 100% renda variável. Então não estou querendo ser injusto com ninguém. A minha carteira tem essa performance acima de 15%, porque é 100% renda variável também. Mas não só por isso, porque também tem investimento no exterior. Se fosse só a Bolsa Brasileira, certamente não teria, porque uma boa diversificação entre classes de ativos permite também eu fazer uma boa alocação de ativos também. Criar uma estratégia de alocação para quando a Bolsa Brasileira está caindo, invisto mais na Bolsa Brasileira. Quando a Bolsa Americana está caindo, invisto mais na Bolsa Americana. Então, sempre comprando com fundos imobiliários é a mesma coisa. Fundos imobiliários está caindo, invisto mais em fundos imobiliários. Então, eu estou sempre comprando a classe de ativos que está mais barata na ocasião. E isso garantiu para mim uma rentabilidade bem acima da média nesse período aí que eu tenho minha carteira. Graças a Deus e também graças ao meu conhecimento. Obviamente, teve muita dedicação para isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou muito tranquilo com a minha carteira porque a Bolsa Brasileira está caindo, mas a minha carteira no total está muito positiva e até nesses 7 meses aí está bem positiva também, quase 3 vezes mais aí, ou 3 vezes mais do que Ibovespa. Essa é a minha recomendação para você. Aqui eu não recomendo investimentos, nem ações, nem fundos imobiliários, nada. A recomendação que eu faço para você, tenha diversificação. E importantíssima essa diversificação no exterior. Muitos investidores temem em não ter essa exposição no exterior e se mostra aí claramente no histórico ser uma decisão errada. Um
grande erro. E você pode investir no exterior a partir de $1 utilizando a Nomad. Então assim, não falta nada para você ter exposição no exterior. Se você quer mais conteúdo sobre isso, não deixe de escrever aqui no comentário aqui, eu quero, mostra mais sobre como investir no exterior e que com prazer eu vou trazer esse vídeo para você, tá bom? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.